E aí galera, eu sou Ivan Nascimento e estamos começando mais um JesusCast. Nesse caso estamos fazendo agora a lição 1 desse novo trimestre, o amor é paciente. Esse trimestre promete, vamos ter vários convidados especiais, os nossos adolescentes vão se dedicar ao estudo e à mensagem divina. Então agradeço a vocês que vão assistir com a gente, tenham um feliz dia e acompanhem a gente. Estamos hoje aqui com Lucas Adriano. E aí, pessoal? Iago Nascimento. E aí, gente? E Eduardo Oliveira. Oi, gente, tudo bem? O tema principal da lição desta semana é muito legal e interessante e é de suma importância para todos os cristãos, que é o amor e seus vários tipos. A Bíblia ela conta para nós a interpretação desses espécies de amores. E gostaria de convidar aqui nosso convidado especial, Pastor Dudu, para falar um pouco sobre esses tipos de amor. E aí, galerinha do podcast JesusCast, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, alegria estar participando aqui com vocês. Quando a gente fala do amor, tendo como ponto de partida a Bíblia, como revelação deste nobre sentimento chamado amor, a gente tem que pensar nas três perspectivas de amor que são colocados pela Bíblia a partir do seu idioma original. Por exemplo, o amor de Deus para conosco é denominado de ágape. O amor, o superamor, o amor em sua mais limpa essência é o ágape, o amor de Deus pelos seres humanos. O amor entre um homem e uma mulher é denominado na Bíblia eros. É o amor entre um homem e uma mulher, o amor atração, o amor sexual, o amor paixão, o amor misturado com paixão, enfim. E quando você vai para a terceira perspectiva, você observa o amor filéu, que é o amor entre amigos. Tudo é amor, mas em situações e circunstâncias diferentes. O amor de Deus por nós, de um homem para uma mulher, e o amor que une amigos, respectivamente ágape, eros e filéus. O amor de Deus ele pode ser compreendido a partir de alguns vocabulários em português. Exemplo, tem o porquê, tem o se, tem o apesar de. Eu amo você se você me fizer esse favor. Eu amo você se você for legal comigo. Eu amo você se você for honesto. E esse é o amor se. Tem uma condicional, se você fizer isso, eu amo você. É na perspectiva bem humana isso, né? O amor trocadilho, né? Se não há correspondência, então não existe amor. Quando comparado ao amor de Deus, esse amorzinho cai por terra, porque ele não funciona na perspectiva divina. Tem o amor além do si, o amor por quê? Porque você é legal, eu te amo. Porque você é bondoso, eu te amo. Porque você é honesto, eu te amo. Nenhum destes dois corresponde ao amor de Deus. Deus não te ama porque você é bonzinho. Deus não te ama se você for legal. Deus te ama e ponto final. Apesar de você não ser legal, apesar de você ser ingrato, apesar de você ser irreverente, apesar de você ser vingativo, apesar de você ser um blasfemador, um pecador, eu amo você apesar de tudo isto. Este é o amor ágape. Este é o amor bíblico. Este é o amor de Deus para com os seres humanos. Você nunca vai deixar de ser amado por Ele, quer seja quem você se tornou, ou quer esteja distante ou longe de Deus, não importa, você sempre será amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, Ele simplesmente ama e Ele simplesmente se entrega, apesar do ser humano ser quem ele é. Esse é o amor em sua pura essência. É por isso que a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só Deus manifesta este amor extraordinário, e a cruz é a exibição clara do quanto somos amados. Aí você me pergunta por que esse amor é a definição, porque não existe nenhuma definição que se aproxime da mais alta excelência do que a definição encontrada na pessoa de Deus. Ele é simplesmente o concreto, deixou de ser o abstrato e se tornou o concreto.
Quando a gente estuda que o abstrato é aquilo que a gente não pode pegar, só pode sentir, Deus é o substantivo concreto, porque o amor nele se materializa, o amor dele se concretiza. Então, se eu tenho uma vida desprovida deste amor, eu não sei o que é amor de verdade, né? Se eu tenho um amor voltado em cima de um condicional, então é uma troca de favor, não é amor de fato. É uma troca de favor, é uma troca de gentileza. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Agora, se é o amor-paixão, a gente tem que levar em consideração. Você até colocou na sua abordagem aí, a pessoa deixou de se amar, procura novos amores, novas paixões. É porque o amor entre um homem e uma mulher, um amor de um relacionamento, ele é pautado numa via de mão dupla. Ou seja, você tem que dar e receber. Ou seja, o amor ele precisa ser cultivado no relacionamento humano, tipo assim. Se você não me dá atenção, o amor vai se esfriando. Se você não me dá carinho, o amor não vai se esfriando. Se você não cumpre suas responsabilidades, o amor vai se esfriando. E consequentemente o amor se esfria, porque ele é tal como uma plantinha que precisa ser regada. E uma vez que não foi cuidado, ele simplesmente desaparece. O que não acontece no amor de Deus para conosco, que é o mais puro amor, que é o amor ágape. Mas o amor entre pessoas precisa ser cultivado, caso contrário, ele morre. Maltrate uma pessoa durante muito tempo, o amor que essa pessoa sentiria por você pode até se transformar em ódio. É por isso que precisa ser cultivado e trabalhado. Muito obrigado, pastor Dudu, pelas suas frases. E vai ser de bastante ajuda para o nosso fluidez do podcast. Eu gostaria de fazer agora uma pergunta aqui para o pessoal que está comigo nessa roda, fazendo o seguinte: por que devemos ser puros? No caso, a gente deve se relacionar apenas com pessoas específicas e se unir apenas com uma pessoa assim. Por que devemos esperar para essa união? Em 1 Coríntios 13:4, Paulo diz que o amor é paciente. Tenha paciência em escolher a pessoa que você quer para a sua vida, porque essa palavra ela tem um significado muito grande. A pessoa que você quer para a sua vida é a vida por completo, até a sua morte, até a morte de um dos dois, né? Que seria o fim desse relacionamento. Então, procure com sabedoria, não vai qualquer pessoa. Tenha sabedoria ao escolher a pessoa que você quer para a sua vida. Por isso que a gente não deve sair por aí e escolher qualquer pessoa. Até porque, como cristão, a gente tem que ter uma pessoa que vai ali ajudar a você a manter a sua espiritualidade, vai te ajudar a ter comunhão com Deus e vai estar te ajudando em suas dificuldades. Então, tenha sabedoria ao escolher a sua parceira ou parceiro. Então, só complementando o que Iago falou, aqui em Coríntios também fala: quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Isso nos mostra, né, que nós não podemos escolher qualquer pessoa, e sim devemos passar muito tempo com a pessoa, conhecendo ela antes. Porque ninguém vai casar com uma pessoa que conheceu há um mês, uma semana, né, gente? Esses momentos de relacionamentos instantâneos que acontecem na sociedade contemporânea, no momento presente, é importante a gente pensar nisso, porque, assim, vamos entender o que o capítulo 13 de Coríntios nos fala. Eles dão uma orientação sobre o amor e qual é a importância desse amor para a vida do cristão, certo? Amores instantâneos têm um grande defeito e visível, que é a falta de conhecimento da outra pessoa. Então, se eu, ao conhecer uma pessoa, me relaciono com ela e decido, em uma fração de olhares, uma decisão de segundos, levar essa pessoa comigo a vida inteira, a chance desse relacionamento dar errado é altíssima, pois a gente tem que conviver com uma pessoa que a gente não conhece. Então nós nos forçamos a ficar com uma pessoa que nós não nos conhecemos. Apenas por um momento a gente acaba com uma vida inteira, mais ou menos assim. Bom, mas isso aí na verdade não é amor. Isso aí é uma paixão, uma atração física pela pessoa, momentânea. Explicamos agora um pouco sobre esses relacionamentos imediatos, né? E um pouco sobre cada tipo de amor. Agora vamos contextualizar com a lição. A lição dessa semana, ela é baseada a um pedido que a igreja de Corinto fez a Paulo. Esse pedido foi através de uma carta
e o pessoal de Corinto pedia para que Paulo tirasse algumas dúvidas que eles tinham em relação ao amor. Só que, assim, quando eles enviaram essa carta, eles não falaram o que estava acontecendo com eles na época, que as intrigas, coisas assim. E Paulo, através do Espírito Santo, o Espírito Santo explicou para Paulo o que estava acontecendo e Paulo enviou a carta de Coríntios. E aí, Lucas? Só para ter ideia, a situação moral de Corinto era tão crítica que um rapaz estava tendo um caso com a madrasta, e Paulo decidiu enviar Tito a Corinto para preparar o caminho, e também escreveu cartas aos cristãos daquela cidade. E um dos conselhos que Paulo deu foi aos solteiros. O conselho foi que eles tivessem domínio próprio com respeito ao sexo. Agora vamos ver o que Paulo fala sobre esse tema relativamente delicado, e está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Diz o seguinte: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Nesse caso aí, é importante a gente ter um bom percentual, um bom ponto de atenção nesse caso, porque é o seguinte, ele fala assim: se você quer ter relacionamento sexual com a pessoa e você tem esse desejo por ela, porém você se limita a não fazê-lo porque você é cristão, então que você case, porque aí você pelo menos vai poder fazer, só que tipo, vai estar menos errado, porque o que seria o ideal? O ideal seria esperar até o momento oportuno. Porém, se você é apressado, você não consegue esperar, não consegue ter o discernimento do momento, então que pelo menos você case logo, porque aí vai ser menos preocupante para você. É uma dica de Paulo para nós jovens de hoje em dia também. Bom, agora abrindo um momento de descontração aqui entre nós, um momento dinâmico entre a gente, e que eu também convido você a participar, indo lá no nosso YouTube, no canal do YouTube, e respondendo nos comentários algumas perguntas que a gente vai fazer aqui entre nós, tá? Primeira pergunta que eu faço a todos nós aqui do círculo do podcast e a você, telespectador, é a seguinte: você conhece alguma história de amor humano comovente? Então conte-a pra nós, caso você conheça. Eu conheço uma, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma história bem interessante. Ela conta aí a história de duas pessoas que se amavam, porém não poderiam se encontrar. E aconteceu algo bem parecido na Bíblia, velho. Com a história de... Ivan, desculpa interromper aqui, mas que negócio era esse aí, essa história de que eu ouvi dizer que Adão só comeu do fruto proibido por amor a Eva? Esse é um tema muito importante. Eu vou contar pra vocês agora uma perspectiva bíblica sobre o tema. Vamos lá, eu vou abrir agora minha Bíblia aqui no capítulo de Gênesis para procurar uns versículos para comentar. Essa história de Adão e Eva se encontra lá em Gênesis 3 e eu vou deixar que você leia em sua Bíblia, mas os versículos que eu vou enfatizar é o versículo 6 e 7, que fala o seguinte. Eu vou dar um contexto antes, né? A serpente estava lá convencendo a Eva, apenas a Eva a princípio, sobre o fruto não ser aquilo que Deus falou, que depois que eles comeriam o fruto, ao invés de morrerem, eles teriam conhecimento do bem e do mal. Certo? A Eva acreditou no que a serpente disse e comeu do fruto. Logo em seguida, versículo 6, fala o seguinte, lá pro finalzinho: tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos agora abrir a interpretação bíblica aqui particular. A Eva, ela comeu do fruto porque ela foi ludibriada, certo? E o Adão? O Adão, ele comeu do fruto porque ele amou a Eva a tal ponto de não conseguir se imaginar viver uma vida sem a Eva, porque ele sabia que aquilo que ela fez era errado, pois o próprio Deus falou para eles que não era para se comer do fruto. Então ele estava em um dilema. Quando a Eva chegou com o fruto e ofereceu para ele, imagine aí agora uma pessoa oferecendo fruto para você, alguma coisa para você. Você tem duas opções: ou você aceita ou você não aceita. Aí você pensa: se eu aceitar esse fruto, eu vou sofrer as consequências. Porém, se eu não aceitar, eu vou viver sem essa pessoa que está me oferecendo essa coisa. Foi exatamente isso que a situação de Adão que passou. Nessa situação que se encontrava Adão, ele optou por comer do fruto, pois ele amava mais a Eva. Naquele momento, ele amou mais a Eva do que a Deus, pois certamente ele tinha a opção de escolha, ele tinha um livre-arbítrio para escolher o que ele quisesse. Porém, ele escolheu a Eva. Vamos imaginar que se ele escolhesse não comer do fruto, se ele tivesse batido no fruto, derrubado no chão.
o que provavelmente teria acontecido? Não seria difícil para Deus reconstituir uma nova herança a partir de Adão. Ora, o Todo-Poderoso que criou o universo em 6 dias, com palavras, não conseguiria reconstituir uma nova geração de pessoas? Então, essa decisão foi a decisão que derrubou o homem, teve a queda do homem a partir dessa decisão. Agora, eu gostaria de fazer algumas perguntas que foram feitas não só por mim, também por todos nós aqui do podcast, ao pastor Dudu. A segunda pergunta, ela tem a base bíblica de Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz o seguinte, versículo 26. Por causa disso, nos entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Bom, nesse versículo mostra a sociedade atual, né, que fala que o amor, todo tipo de amor é válido, né? Aí agora a pergunta, e essa aqui já é um pouco mais interessante, mais polêmica, é como que essa passagem bíblica rejeita esse argumento, no caso, de que todo amor é válido. Então, essa mesma passagem que fala, né, sobre esse amor, como que ela pode mesmo rejeitar o argumento? E fique à vontade também, se quiser falar outras passagens, também ia ser ótimo. O contexto da passagem que você leu nos estabelece a seguinte sentença. No verso 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Ou seja, nós estamos falando de um grupo de pessoas que não reconhecem Deus como referência, não reconhecem Deus como seu Criador, não reconhecem a revelação de Deus, nem através da natureza, nem através do próprio Cristo. Estamos falando de pessoas que se recusam a se submeter à orientação de Deus. Logo, se Deus é o Criador, e ele disse, o homem se relacionará com a mulher, ele criou o casamento. Ora, se eu não creio neste Deus como Criador, o casamento para mim não é nenhuma obrigatoriedade, porque eu não acredito nesse Deus, logo eu não acredito nessa instituição chamada casamento criado por ele. E se foi ele, Deus, que disse é homem com mulher e não homem com homem ou mulher com mulher, este Deus então que eu não acredito, na verdade agora acaba de perder referência para mim. Então se foi ele que disse que o homem casa com uma mulher, mas eu não creio nele, eu não acredito nele, eu não o sirvo, então para mim não interessa se é homem com mulher, pode ser homem com homem ou mulher com mulher, enfim. Você perdeu o parâmetro a partir do momento que você deixa de ter Deus como referência. Nós estamos usando um capítulo de Romanos onde Paulo está percebendo que um grupo de pessoas perdeu Deus como referência. Se Deus não é a referência, tudo aquilo que ele teria dito não tem mais nenhum valor. Ou seja, pode ser qualquer tipo de prazer a ser experimentado. Na verdade, você observa que o hedonismo, que foi um princípio a ser desenvolvido durante a Idade Média em especial, era um princípio que valorizava o prazer como única verdade. Ou seja, se eu sinto prazer, está valendo. O importante é ter prazer. Só que só tem um problema com isso. O homem que se torna escravo do seu próprio prazer, ele não tem nunca uma satisfação garantida, porque hoje você tem prazer no gesto A, amanhã você precisa de algo mais forte. É como se fosse um processo de dependência química. Você precisa de um cigarro para ter prazer, no dia seguinte de uma maconha, depois você precisa evoluir para cocaína, depois você precisa ir para o crack, para o LSD, até que você enxergue a sepultura. Ou seja, você tem que estar procurando algo mais forte para lhe satisfazer, porque a satisfação é a sua busca, a sua essência, o seu objetivo de vida. Isso é o hedonismo. Só que quando eu sou servo de Deus, a minha satisfação é estar em harmonia com a vontade deste Deus que traz paz ao meu coração. Eu não torno escravo dos meus desejos, eu sou um cumpridor do desejo de Deus, da vontade de Deus. Caso contrário, se eu me tornar um indivíduo escravo dos meus desejos, eu vou me explorar de tal forma que eu não terei nenhum limite e excederei sempre aquilo que foi cometido anteriormente até que a morte chegue e bata na minha porta. Ou seja, eu nunca vou estar satisfeito, eu nunca vou estar plenamente
realizado. O meu prazer que hoje me sustenta, amanhã ele não funciona, não serve mais para mim. Eu sou escravo. E note, o que satisfaz o prazer é algo momentâneo, seguido posteriormente de uma angústia, seguindo posteriormente de uma sensação de ter sido usado, seguido posteriormente de um vazio existencial ou um sentimento de que você é um objeto descartável, usado e jogado na lata do lixo. Assim é o comportamento sexual do ser humano hoje. Um utiliza o outro como um objeto a ser consumido e depois descartado. Então hoje é um homem com uma mulher, amanhã é um homem com duas mulheres, amanhã é um homem com um homem, amanhã é uma orgia, ou seja, você nunca tem limites e isso vai deixar sempre o seu coração vazio, sua alma insatisfeita e uma frustração que às vezes você tenta esconder por trás de um sorriso falso, mas a sensação de que você é um objeto para satisfazer alguém que te descarta depois é tremendamente frustrante. Por isso, o plano de Deus, ele constitui-se não num processo de poligamia, mas um processo de monogamia. Você tem um parceiro ou você tem uma parceira que permanecem um fiel ao outro por toda a vida, é o plano divino. E Deus instituiu isso, mas para que eu creia nisso, eu preciso ter Deus como referência. Aí você pergunta, todo tipo de amor é válido? Não. Porque quando você usa a pessoa como objeto, já não é mais amor, é utilização de serviço. Você não está trabalhando mais com um ser humano, você está tratando esse ser humano como um objeto. Então isso não pode ser chamado de amor. Usar as pessoas apenas para o teu prazer, isso não é amor. O amor genuíno prevê que você proporcione felicidade à pessoa e a alegria dessa pessoa já se constitui a sua felicidade e vice-versa. E isso não é perceptível quando eu adoto o meu prazer como sentença de vida, como parâmetro de vida, como meta de vida. Enfim, você transforma todo aquele que está ao seu redor num objeto em nome do seu prazer, porque o importante é o seu sentimento egoísta ser satisfeito e não a realização da pessoa que ao seu redor se encontra, coisa que na perspectiva divina é completamente diferente, como quando me submeto ao plano que ele estabeleceu como criador para o desenvolvimento da minha sexualidade. Então, nem todo tipo de amor é válido? Essa é a pergunta? Só existe um tipo de amor, o resto é falsificação. Então, o único tipo de amor existente, que é o amor de Deus, este é válido. Todo o restante é um sentimento movido por uma paixão carnal, onde visa utilizar a pessoa como mero objeto de satisfação. E quando esse não servir mais, descarta e joga fora. E é assim que tem sido o mundo hoje em dia. Oi, pastor Dudu, meu nome é Eduarda e eu tenho uma pergunta para te fazer. Primeiro eu vou dar um exemplo. Se eu namoro um cara que ele não é da igreja, ele não participa da igreja e não faz parte da igreja, quais as consequências que isso pode me trazer na minha vida espiritual? Isso pode me afastar de Deus, pode me manter distante dele, eu posso esfriar o meu amor. Você tem alguma história, alguma experiência com isso? Tudo bom, Xará? Tudo na paz? Obrigado pela sua pergunta. Considerando essa questão de namoro com alguém que não compartilha da fé, o princípio é o seguinte: o que é o namoro? É um processo de conhecimento para levar a decisões mais sérias. O crente não namora por namorar, ele namora quando ele sente afetividade por alguém. E este alguém, você vai, no processo do namoro, conhecê-lo ou conhecê-la para saber se um prazo mais sério pode ser dado. Se esse namoro vai se transformar num noivado, se esse noivado vai se transformar num casamento. Então você gosta, você namora para conhecer melhor, você passa por um processo que é um processo para o desenvolvimento da vida. Então você tem um propósito a estabelecer, você não namora por namorar. Namorar por namorar é apenas troca de beijo, troca de abraços, de carinhos, etc., para que um se usufrua do corpo do outro e simplesmente isso. Mas quando você namora com um propósito, você namora como cristão porque você tem um vislumbre de conhecer alguém para marchar na direção da construção de um relacionamento mais sério e não namorar por namorar. Tendo isso em vista,
Se você está namorando para a construção de um relacionamento mais sério, num passo importante que você precisa dar na sua vida, obviamente, o primeiro item a ser considerado não é se essa pessoa é educada. Isso aí, óbvio que tem que ser. Não é se essa pessoa é honesta. É evidente que isso tem que ser. É a mesma coisa assim, cara, eu quero comprar um carro e eu queria que esse carro viesse com rodas. Isso é óbvio que tem que vir com rodas. Eu queria que esse carro viesse com banco e volante. Óbvio que tem que vir com banco e volante. Eu queria que o carro viesse com porta. Evidente que tem que vir com porta. Isso aí tem básico. Então, eu não posso perguntar assim, que eu quero namorar com ele porque ele é muito honesto, ele é muito bonito, ele é muito responsável, ele é muito trabalhador. Isso é item básico, isso tem que existir. Qual é o item diferencial? O item diferencial, ele é temente a Deus, que é o item mais importante. O item mais importante é o item diferencial. Agora, se o cara não tem o básico e nem tem o diferencial, você está jogando potencialmente sua vida na lata do lixo e perdendo seu tempo. O cara não tem um item básico, não é trabalhador, não é honesto, não trata bem os pais, e aí não tem o item diferencial, não é servo de Deus. Mano, é meio que um suicídio entrar num relacionamento como este. É meio que você pedir para se dar mal, é fazer um investimento cujo retorno não existirá. Se a coisa mais importante é que a pessoa seja serva de Deus e essa pessoa não é serva de Deus, por que você vai entrar num relacionamento como este? E é óbvio que isso não vai construir você, porque se o relacionamento tem que te ajudar a se aproximar mais de Deus, como alguém que não tem temor a Deus vai te ajudar a você ficar mais perto de Deus? Óbvio que a tendência é a fé enfraquecer. E enquanto você estiver vindo para a igreja, ele não tem o mesmo desejo de vir para a igreja, ele tem o desejo de repente ir para um outro lugar. Então esta pessoa vai tentar te convencer para que você vá ao outro lugar que ele ou ela desejam ir e que não é o lugar onde você está acostumado a ir. Então sempre haverá um conflito de interesse. Por que haverá um conflito de interesse? Porque esta pessoa, não tendo o temor de Deus, ela não tem os mesmos interesses que você possui. Consequentemente, o conflito é inevitável. E no conflito alguém vai ter que ceder. E aí, muitas vezes, por medo de perder o relacionamento, muitos crentes cedem. Mas cedem e já estão errados, porque não deviam entrar nem em tal tipo de relacionamento. Se constitui, na verdade, uma grande perda de tempo e é algo muito importante o seu relacionamento com Deus para você colocar em risco nesta situação. E se nós cremos em Deus de verdade, por que a gente não vai deixar Deus dirigir o nosso relacionamento, de repente colocando no nosso caminho, no momento oportuno, alguém que vai contribuir para o nosso desenvolvimento espiritual e não para ser um risco para que eu perca esse desenvolvimento? É algo a se pensar com muita responsabilidade. Oi, pastor Dudu, tudo bem? Meu nome é Amanda e eu tenho uma perguntinha para fazer para o senhor. Se eu gosto de um garoto e ele sente a mesma coisa por mim, e ele é carinhoso, ele me dá atenção, essas coisas, quando eu falo de Deus para ele não sente interesse no que eu falo, ele tenta trocar de assunto e se esquiva. Eu quero saber o que Deus aconselharia eu fazer, que atitude eu deveria tomar. Oi, Amanda, tudo bem? A sua pergunta é a mesma, praticamente vocês estão estabelecidos dentro do mesmo tipo de dúvida e, consequentemente, a resposta é muito similar. O que eu estaria fazendo me relacionando com alguém que não gosta quando se fala de Deus? Eu estou perdendo meu tempo, o que eu estou fazendo ao lado dessa pessoa? Essa pessoa não tem nada a me agregar. E se eu busco na minha vida cristã um processo de desenvolvimento e crescimento constante, esse relacionamento deveria me proporcionar um crescimento, deveria me dar um up e estar me conduzindo para um processo não de crescimento, mas de atrofiamento. Ao invés de desenvolver, eu fico estagnado. Então não dá. Eu acho que é perda de tempo investir no seu relacionamento. E obviamente, se Deus não faz parte da vida desta pessoa, se ele não tem prazer em viver, servir e amar a Deus, isso é um relacionamento fadado ao fracasso. Enfim, trata-se de uma canoa furada e obviamente vai afundar. Bom, agora que essa pergunta foi feita e espero que seja bem respondida, eu vou pedir novamente que você mande a sua pergunta, a sua história, quer dizer, sua história lá nos comentários do YouTube do nosso podcast, beleza? Agora a pergunta de número 2. Por que não sabemos amar da forma que a Bíblia ensina? A gente não pode amar como a Bíblia ensina, pois o nosso amor,
ele tem que ser alimentado, né? Se, por exemplo, houve um distanciamento onde a falta de convívio é constante, a gente acaba esfriando o amor e deixa de amar a pessoa. Por isso, a gente não consegue amar como a Bíblia ensina, como Deus nos ama. Porque Deus, ele vai amar a gente independente do que acontecer, mas nós, seres humanos, só podemos amar se tiver uma convivência. A gente tem que ter a presença da pessoa para a gente poder amar. Excelente resposta, Iago. Agora vamos para a nossa terceira pergunta. O que é amor para você? Assim, no meu olhar, o amor pra mim é um sentimento muito forte que nós temos por uma outra pessoa, né? Exemplo, eu amo a minha mãe. Isso é um sentimento muito forte que eu tenho por ela. Agora é minha vez de invadir esse podcast de novo, porque eu tenho uma pergunta aqui para os meninos e eu tô curiosa pela resposta. Eu queria saber deles com que tipo de amor e relacionamento eles sonham. Qual é o tipo de pessoa que eles acham que seria um bom companheiro ou companheiro para a vida deles? Acho que um tipo de pessoa boa pra você é do que compartilha dos mesmos princípios que você. Acredito que a pessoa ideal para um relacionamento é aquela que preze pelo convívio das pessoas e também pela sociedade a qual aquele grupo, aquele casal se aplica. Por exemplo, se é na igreja, então aquele casal tem que ser benéfico para eles e para a igreja. Além de ser uma pessoa que tem a mesma fé que você, como o Lucas falou, eu acredito que tem que ser uma pessoa que vai ajudar nas suas dificuldades. Ela vai olhar ali o lado que você está precisando de ajuda e vai te ajudar. Bom, no meu olhar, eu acho que uma pessoa que você deve ter um relacionamento é aquela que te apoia em tudo que você vai fazer e não fica te colocando pra baixo. Uma pessoa que esteja com você sempre, apesar de todas as coisas. Então, gente, o que eu aprendi nessa lição é que o amor verdadeiro e duradouro não é um romance moral ou um ato egoísta, mas um padrão de comportamento que reflete o amor divino. Eu aprendi nessa lição que o amor ele tem que ser escolhido com sabedoria. A pessoa que você vai ter na sua vida, né, que você vai procurar, você tem que saber escolher, tem que ter paciência, porque, como diz o ditado, né, a pressa é inimiga da perfeição. Então tenha paciência e não deixe a emoção tomar conta do seu coração. As minhas considerações finais são que essa lição mostra que o amor de Deus é diferente do amor humano. O amor de Deus é incondicional e não depende de reciprocidade. Eu aprendi, enquanto eu li essa lição, uma coisa que é essencial para todas as pessoas durante seus períodos de vida. Nós devemos aprender e entender o que é o amor e o que é paixão e diferenciar qual é qual, porque se a gente não conseguir diferenciar, nós, a maioria das vezes, tendemos a nos perder na cegueira das nossas próprias emoções. Galera, esse foi mais um podcast, o JesusCast, o primeiro de muitos, o primeiro desse trimestre. Gostaria de agradecer a presença de todos os nossos convidados hoje, inclusive nosso convidado especial, o Pastor Dudu. Agradeço a sua participação por estar aqui nos ouvindo, querendo aprender um pouquinho a mais sobre a Bíblia, sobre as histórias da lição. Que Deus esteja com você. Muito obrigado mesmo por participar. Somos gratos. E que você continue sendo essa pessoa muito top e muito massa, beleza? E importante para a sociedade cristã. Beijão e fica com Deus. Esse podcast de hoje foi especial, foi bem dinâmico, diferente do que a gente normalmente estávamos fazendo. Agradeço então novamente a participação de vocês. Siga a gente em todas as nossas redes sociais, @BaseJesusCop no Facebook e Instagram. E no YouTube, BaseJesusCop. Vá lá e mande uma história de amor incondicional, um amor muito forte de pessoas. Agradeço a sua participação. Fique com o Papai do Céu. Tenha uma excelente semana e que Deus acompanhe você.